Esse é o Clube do Livro, por aqui na 103.3, Unicinos FM e também na TV Unicinos. Hoje o assunto é Clarissa, do Érico Veríssimo. E Camila, temos professor então aqui para participar do programa. Isso, então hoje a gente confere aí algumas observações feitas pela professora Isabel Arendt. A obra de Érico, nesse caso, Clarissa, ele está iniciando a sua produção e é um período que é marcado como o modernismo, né? Porém, os críticos da literatura o colocam como um autor da segunda geração, né, do modernismo. E esta obra ela tem um caráter bastante psicológico, né? O que não vai ser o que vai marcar as próximas obras de Érico tanto, né? Esta especificamente e as posteriores, como eu já disse, elas têm um caráter mais regionalista, né? Que é também uma característica forte da produção do modernismo, né? De grande parte dos autores. E naquele momento um autor gaúcho está se colocando e se firmando já, né? Enquanto escritor no Brasil. Isso também é bem interessante. É uma produção bem dirigida, até pensada para adolescentes, né? Uma leitura em que a gente pode até, enquanto adolescente, se identificar com ela, né? E mesmo ela tendo sido produzida há 80 anos atrás, a gente pode estabelecer uma boa relação, uma discussão com a nossa atualidade, com certeza, né? E ela tem, se não é um leitor adolescente, nós, enquanto adultos, somos bastante mais críticos, diz até Flávio Loureiro Chaves, né? Mas nós também podemos relembrar nossa adolescência através dessa obra. Clube do Livro por aqui na Unicinos FM, também TV Unicinos. Hoje, Clarissa, do Érico Veríssimo. Camila, faltou tu comentar um pouquinho também, né, sobre a Clarissa no bloco anterior. Sim, eu só queria comentar rapidamente que eu acho, assim, as passagens da Clarissa muito... as passagens dela no jardim, né, brincando e tal, eu acho essas passagens muito bonitas, assim. Foi um cuidado, acho que o Érico Veríssimo teve um cuidado muito grande ao fazer essas descrições. Eu achava uma graça, assim, aquilo, ela brincando com as flores, se encantando com as borboletas. Falando assim, parece uma coisa meio piegas, né? Mas elas eram muito bonitas, essas passagens, e até mesmo porque a grande parte dessas passagens, esses momentos eram vistos pelo Amaro, né? Então, é aquele cara que era mal sucedido, assim, na vida dele, carrancudo, taciturno, olhando ali, que já estava com uma vida pela metade e tal, que ele não conseguiu concretizar as coisas que ele queria, olhando né, a Clarissa ali se encantando com as coisas ainda, sabe, florescendo para a vida. Então parece que é meio que um contraponto. Esse trecho é muito legal porque ele não só serve, claro, né, para apresentar a Clarice, a forma como ela observava o mundo, assim, de uma forma meio bastante solar, assim, né, que ela gostava muito de poder ver e ficar junto com na relva ali, né, o sol, o Amaro, claro, observando ela, mas também um baita contraponto para o que acontece com a Clarissa no final do livro. Porque o começo do livro, o final do livro, dá pra ver, sabe, todo o amadurecimento da personagem e a forma como ela já não fazia mais aquilo já no final do livro. Porque aconteceu tanta coisa com ela durante esse período que a gente observa, junto com a Amaro também, né, nós somos observadores da Clarissa também, que ela conseguiu amadurecer tanto que aquele momento que a gente tem no começo não aconteceria mais no final do livro. Então é um contraponto bem interessante que o Érico Veríssimo consegue fazer. No começo até pode parecer, como tu falasse, piegas, né, ou até, sei lá, às vezes um pouco... apenas, sabe, paisagístico, talvez, uma perfumaria no livro, mas não, ele serve realmente muito bem para mostrar a personalidade da Clarissa. É verdade, e é legal a Camila trazer isso agora, porque justamente o livro ele começa assim, né? A gente já começa trazendo a Clarissa brincando ali com os pessegueiros também. Sim, e o Amaro já nessa observação. E é legal porque no início do livro a gente já vê vários personagens sendo evocados, né? Eles já são apresentados pra gente, assim, com uma certa velocidade, que eu até fui anotando, assim, deixa eu ver, pra não me perder quem é casado com quem faz o quê também, né? Até porque tem alguns que aparecem bem mais, que é o caso, lógico, da Clarissa, do Amaro, da própria tia da Clarissa, a dona da pensão, a dona Eufrazina. Mas vai trazendo isso, essa pureza, da adolescente mesmo, né?
dessa menina de 13 anos. E aí, nisso que eu falei, né, de ir evocando esses personagens, acho que a gente já poderia comentar sobre eles, o próprio Amaro, como a Camila trouxe, de ter toda essa melancolia. Pra mim, ele traz muito isso no livro inteiro, né? Quer dizer, a Clarissa despertando pra uma vida cheia de possibilidades, e talvez ele enxergasse, vislumbrasse isso nela, né? Talvez por isso ele tivesse tanta essa admiração, pelo menos era a minha impressão, cada vez que ele estava ali contemplando a Clarissa brincando, ou que à fazendo medida que ele fosse. contemplava ela, ele também fazia uma lembrança dele, jovenzinho dele, E a infância ruim que ele teve, infância, né? Então... No entanto que ele traz em alguns momentos, né, essas lembranças. Isso. Mas aí, como eu falei, tem a tia da Clarissa, que é a dona da pensão, a dona Eufrazina, que tá sempre ali em cima. Clarissa, tem que ir pra escola. Toma banho. E daí ela lembra, eu ouvi Iranda Ipiranga, porque como a gente comentou, né, sempre o hino no início da aula, pra ela fazer os deveres, enfim, ou pra ela... Ela é a tia que administra também, né, imagina Vanessa, também a pensão, responsabilidade, né? Não só da tia estar ali tendo que cuidar de toda uma administração de um local, com um marido que se coloca encostado, assim, o livro todo, o tio Couto. Isso. Né? E ela com a responsabilidade também, de uma menina vindo do interior para uma capital e ela tendo que tomar conta. Acho que dá pra gente imaginar um pouquinho de como é que era isso nesse tempo, né? Tem outras pessoas também que aparecem, o Nico Pombo, que é um major reformado, ele é o hóspede mais antigo da pensão. Tem o Nestor, que é um bom vivant, sempre alegre. E ela nota muito isso, o humor das pessoas, né? Ela pontua isso bastante. Aí ela faz o contraponto com o Procópio Barata, que é um senhor muito gordo, um caixeiro viajante, e daí que também tem lá seus momentos também de estresse, digamos assim. Tem o judeu Levinsky, que eles também fazem em vários momentos ali aquela conversa comunista, aquela coisa, né? E até mesmo de religião, as de divergências religiosas. Exatamente. Ela presencia algumas discussões, né? Cheio de lugar comum, assim, que é bem coisa de saber, dá pra imaginar aquela conversa de pensão, assim, sabe? Exato. Cheio de lugar comum, assim, ninguém sabendo nada mais do que o outro, mas todo mundo querendo ter razão, assim, é bem... E dá pra imaginar bem esses momentos de convivência entre eles mesmo, né? No momento que ela desce tanto pro café da manhã, ou seja, pra janta, né? Nos momentos que o Érico, ele pontua bem essas discussões, a gente consegue imaginar as pessoas reunidas mesmo e conversando e falando e um concordando. E vendo tudo isso sob o olhar da Clarissa, né? Que principalmente sobre o olhar dela. E aí a gente tem também a dona Undina, que é a mulher do Procópio Barata. E vão aparecendo outras pessoas. A Belmira, que trabalha na pensão, que namora um guarda civil. E a Clarissa também vai observar a Belmira quando o namorado também chega pra... Né, a conversa dos dois, quando eles estão namorando, namoro de portão, exatamente. O Zezinho, a dona Filó, que é a professora da Clarissa, acho que aparece mais no início mesmo, quando ela chega, acho que atrasada, na aula. Mas eu queria pontuar mesmo o Tonico, que é um vizinho, e a mãe dele, a dona Tatá. E o Tonico, ele não tem... ele perdeu a perna acho que foi um bonde, né? Foi um bonde que passou. Um acidente de bonde. Isso, e a história dessa mulher, né? Que aconteceu isso com o filho também é muito trágica. O marido dela, ele tava bêbado e ele caiu no rio, morreu afogado. Né? Então, assim, ela passa a observar também essa vizinha que tá sempre se lamentando, que tá sempre... Imagina ter um filho assim, e ela começa a se questionar por quê, né? Por que isso acontece com algumas pessoas? Por que tem casas que são sombrias, cheiram ao hospital, e outras são alegres, não tem problemas? Como a casa ao lado, que é a casa dos ricos, né? Ela começa a se questionar. Acho que isso também é uma questão que aparece também, de repente, nessa fase da vida, que a gente começa a se dar conta de como é que é a realidade mesmo. Antes parece que, pelo menos era comigo, quando eu era criança, não me preocupava, assim. Né? A gente ouvia dizer muitas pessoas dizerem, vocês não têm preocupação, né? Talvez ela comece a se despertar para isso, sabe? Da questão de quem tem mais, quem tem menos. Enfim, pelo menos é essa sensação que me passa. E nesse meio tempo, o livro já começa com a Clarissa já na pensão, então a gente não entende quando que ela chegou ali ou de que maneira que ela chegou, mas a gente vê que ela sente saudade dos pais, a mãe envia carta, e é engraçado porque até a carta tem alguns erros de português. Vários erros de português, inclusive. E, enfim, ela conta da família, conta do primo Vasco, que estava criando juiz. Então, ela trazia, né, como as coisas estavam acontecendo na estância. E, enfim, como é que a gente pode ir também trazendo as outras coisas da vida da Clarissa? Ela ia à igreja, ia à missa, né? Ela ia à escola. E aí tem, acho que um momento que a gente já pode, de repente, trazer dela
teve uma situação que ela passou por 2 meninos e esses meninos elogiaram ela. Ela só ouviu Nita. E ela pressupôs que era o Bonita. E aquilo ela falou assim, não foi nem ruim nem bom, foi uma sensação esquisita. Então já é uma outra descoberta. E acho legal, assim, como isso é trazido, assim. É que ela tá muito ávida também a crescer, né? Isso eu acho uma coisa muito da criança mesmo também. Sempre quer crescer, quer, digamos, amadurecer, né? Então, um dos pontos que ela sempre quis é poder usar o salto alto, né? Que era muito importante pra ela. Isso, e ela tá prestes a completar 14 anos e a mãe promete numa das cartas, né? Quando completar 14 anos, tu vai poder colocar o salto. Então, e ela fala daquilo como se fosse mudar a vida dela. Assim, usar o salto alto. E claro, a gente passa por isso também. O primeiro sutiã, o primeiro salto alto, assim. É uma expectativa muito grande. E eu acho engraçado como o Veríssimo retrata bem isso, assim, mesmo não sendo mulher, não ter passado por isso, sabe? E um aspecto interessante é que ela faz muito uma alusão ao espelho sempre, né? Ela tá se contemplando, ela se contempla no espelho, ela... É a descoberta dela mesma. Ela se descobre no espelho, né? E aí até tem um momento que ela comenta das gêmeas na escola, que teve irmãs gêmeas, uma mostrou a língua pra ela, depois ela foi dedurar pra professora, mas ela também não sabia dizer quem era. Ela faz uma brincadeira dessa coisa do espelho, assim, também. Que mais que a gente pode trazer? Eu acho que essa questão dessa relação dela com o Tunico, que eu acho que é um dos momentos mais bonitos, assim, pra mim no livro. Principalmente quando ela vai na casa do Tonico, a mãe dele tá lá, ela era costureira, mas ganhava muito mal com essa profissão. E ela fala, Clarissa, tu é uma menina boa, né? Tu veio aqui trazer animar o Tunico e tal. Mas ela chega e o Tunico tá ríspido, ele não quer saber das histórias dela e tal. Mas eu vou te contar uma história de guerra. Porque ele gostava muito de histórias de guerra, ele queria ser um militar, né? Então, e dessa sensibilidade dela também de querer fazer o bem com ele. E quem sabe até ela tinha algum sentimento já nutrido por ele, né? Não sei, isso não se concretiza, mas enfim, eu sentia que ela tinha um carinho especial, um carinho diferente por ele. Eu acho que a Clarissa tem, e o Érico mostra isso no livro, em várias passagens, e tu já pontuasse algumas, Vanessa, por exemplo, a questão de a diferença, ela perceber que existem diferenças numa sociedade, que alguns são mais ricos e outros são pobres, que alguns são mais afortunados e outros menos, mas eu acho que essa relação dela com o Tonico é bem, acho que o Érico quer mostrar, que a Clarissa mantém a compaixão, que é uma coisa que, claro, hoje nem todas as crianças têm, mas é uma coisa também que é uma característica da criança, que é uma compaixão. Claro, quando a criança quer ser ruinzinha, consegue ser má, né? Mas, assim, a compaixão genuína, né? Porque depois, quando a gente fica maior, a gente fica grande, a gente tem uma compaixão, mas é uma compaixão, assim, muito rápida, porque a vida da gente é muito rápida e a gente não tem muito tempo pra perder, né? Ai, coitado, ele sofre desse problema, pois é. Mas então, quanto é que é o preço do não sei o quê, sabe? E não, eu acho que isso é uma coisa legal que aparece aí nesses pontos que a Vanessa levantou, da compaixão genuína, né? E ela até coloca isso no momento quando o Tunico morre, acho que a gente já pode comentar isso, que o Tunico morre, e antes disso, o tio Couto entra na pensão falando, é melhor visitar a Dona Tatá porque o Tunico tá passando mal. Ele tá muito mal, eu acho que dessa noite não passa, aquilo tudo. E as pessoas ficam ali meio que, né, parece que ninguém dá muita bola e ela pensa, meu Deus, ele é lá, né, agonizando e as pessoas aqui como se nada tivesse acontecendo. E a ideia da finitude pra ela, que é tão, sabe, a primeira vez que ela vê alguém morrendo, talvez, né, que ela observa algo tão de perto, e aquela ideia da finitude, que ele nunca mais vai estar por ali, nunca mais vai estar no jardim, tomando sol, ouvindo o avião passar, é uma passagem realmente bem triste, mas a gente tem que comentar mais depois do intervalo, então, que a gente tem que fechar esse bloco. Mas depois do intervalo a gente continua falando aqui sobre Clarissa, sobre Érico Veríssimo aqui no Clube do Livro.